Olá, voltando com o nosso conteúdo agora, continuando seguindo o material do Tannenbaum, a gente está no slide 47, que entra aí na parte de como se defender de ataques, pensando na parte de segurança. Um nível de defesa que a gente pode pensar é a defesa em profundidade. Essa defesa em profundidade vai ser aplicada em vários níveis, pensando nas camadas de rede, quando a gente tem uma comunicação de um processo se comunicando com outro processo pela internet. Aí isso daí a gente pensaria em proteger, por exemplo, usando HTTPS, usando uma forma de comunicação segura, até chegar no nível de defesa da parte física mesmo, ou seja, você proteger a sua comunicação pensando nos cabos que você vai utilizar, que eles devem ser seguros, não permitindo grampo, por exemplo. Na questão do firewall, então, tem dois tipos de proteção que a gente pode utilizar. A proteção contra a entrada e a proteção contra a saída. Na proteção contra a entrada você não pode deixar entrar invasores no seu sistema. E a proteção de saída é visando as informações que tem no seu sistema. Você não pode sair informação, vazar informação que não deveria vazar. No exemplo do firewall, a gente pode pensar em uma conexão, um computador, seria isso daqui, e esse computador passando por um firewall, se conectando a um servidor web, a um servidor de e-mail e a um servidor FTP. Esse servidor FTP você só pode ter acesso nesse local com esse IP usando essa porta 21, que é como o servidor FTP faz essa conexão. Pensando no servidor de e-mail, você deveria acessar somente esse endereço IP usando a porta 25, que é aqui o servidor de e-mail, e a mesma coisa para um servidor web. Se o servidor web tem esse endereço, o servidor web usa o HTTP, que é na porta 80. Então só poderia acessar esses servidores, esse servidor de e-mail, esse servidor FTP. Então esses firewall acaba sendo dividido em três tipos. O firewall sem estado, que ele vai fazer uma análise da origem da onde está vindo a mensagem e para onde está indo isso daí, e analisar também a porta. Ou seja, pensando no exemplo anterior, se é uma conexão com um servidor web, só que está indo num número de porta diferente, isso daí deveria ser bloqueado. Então o firewall sem estado faz essa análise do cabeçalho, dessas informações que o processo vai enviar para fazer uma comunicação, para ver se ele vai poder passar ou não. No firewall com estado, aí você já vai fazer uma análise da conexão e ver se faz sentido o que está acontecendo. O que é ver se faz sentido? Está saindo uma mensagem do servidor para o cliente, só que o cliente não solicitou essa mensagem. Se ele não solicitou, não pode chegar essa conexão. Ou seja, o firewall vai fazer análise vendo. Não faz sentido acontecer uma solicitação do servidor para o cliente se o cliente não solicitou isso daí. E o firewall com ID5, daí ele faz análise dos dois jeitos, tanto usando sem estado ou com estado. Saindo um pouquinho das técnicas do firewall, entrando nas técnicas do antivírus, o que o antivírus pode verificar? No nosso livro dos sistemas operacionais, ele faz mostra 4 técnicas que podem fazer essa análise do antivírus. A primeira técnica faria uma análise do tamanho do seu arquivo. Então, nessa primeira representação aqui, você tem um programa normal. Se um vírus infecta esse programa, esse arquivo vai ficar com um tamanho maior. E esse tamanho maior, o antivírus consegue detectar isso daí e pode falar que é um possível vírus. Só que aí que os vírus começaram a fazer. Você tinha o vírus e você tem um compressor e um descompressor dentro do seu arquivo. Isso daí deixava o arquivo que está infectado com um tamanho normal que o antivírus não conseguiria detectar. O que o antivírus começou a fazer para pegar esse tipo de vírus? Ver se você tinha um compressor ou um descompressor no seu arquivo, mas aí também os vírus começaram a criptografar esses dados, tendo o encriptador, a chave e o decriptador. E tudo isso, no momento final, começou a ser criptografado, pensando para o antivírus não detectar esse tipo de problema.
Um outro exemplo que a gente tem é quando você tem um vírus polimórfico. Aqui, nesse pedaço, você tem instruções que poderiam ser um vírus. Só que se o antivírus já sabe detectar isso daí, o vírus pode se modificar e adicionar, por exemplo, operações, nesse caso o NOP, seria de no operation, de sem nenhuma operação, para enganar o antivírus e o antivírus não pegar o vírus que a gente criou. Então esse segundo exemplo aqui, B, seria uma modificação que o vírus fez, por isso polimórfico, para o antivírus não detectar esse tipo de vírus. Nessa parte C é a mesma coisa, você só acaba deixando as instruções do seu vírus do mesmo jeito, né, que são essas que eu marquei em amarelo, e colocando operações no meio para tentar confundir o antivírus. Mesma coisa aqui na parte do D e do E. Então, a ideia do vírus polimórfico é: o vírus funciona de um jeito. Se o antivírus começa a detectar isso daí, o vírus acaba mudando o formato dele para não ser reconhecido pelo antivírus. E o verificador de integridade, que é um outro formato que o antivírus acaba usando. Ele calcula como se fosse a assinatura digital de cada arquivo. Ou seja, se você procurou o vírus em um arquivo, não detectou, ele tem uma assinatura digital esse arquivo. A partir dessa assinatura digital, se ela mudar, quer dizer que teve alguma coisa, algum problema, alguma inserção de dados nesse arquivo. Isso pode ser um possível vírus. E o verificador de comportamento. O verificador de comportamento, o antivírus vai verificar se faz sentido também o que um processo está realizando dentro do sistema operacional. Então, um processo que não se comunica pela internet, não faz sentido ele ter uma chamada para conexão com a internet, tentando fazer alguma troca de mensagens. Então, generalizando aí, quando a gente fala de proteção, a gente precisa ter lá, escolher um sistema operacional confiável, instalação de software originais, antivírus e firewall, aí pensando essas três últimas características, pensando mais no que o usuário precisa fazer. Não baixar anexo de mensagem, fazer backup, executar arquivos só de fontes confiáveis, sempre pensando que a política de segurança que a gente monta na sua empresa vai influenciar como que ela vai ser tratada e os níveis de segurança dela, certo?